com muita alegria que retornamos para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Saúdo a cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradeço a todos que nos acompanham diariamente estudando conosco a Bíblia, a vocês que compartilham com outras pessoas. Vamos continuar mandando para os nossos grupos das redes sociais. Vamos fazer com que eles também possam estar acompanhando a Palavra de Deus através dos estudos que nós fazemos. E vamos sim, sempre que compartilhar, orar, pedir a Deus para que a mensagem chegue e alcance aqueles corações que estão sedentos de ouvir a verdade. Nunca mande uma mensagem sem antes orar, sem antes pedir a Deus que o Espírito Santo acompanhe, assim como eu faço quando vou enviar as mensagens, os estudos. Eu oro para que o Espírito Santo vá e leve esta mensagem àquele coração que está necessitando de ouvir a palavra de Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença, agradecidos por mais um dia de vida que temos e também pelo momento que vamos ter agora estudando a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos dê entendimento, que nós possamos colocar em prática em nossa vida estas verdades que nós estamos estudando. Sabemos que para muitos é difícil compreender, mas o Teu Espírito Santo pode trazer o entendimento que nós necessitamos. Pedimos também que abençoe a cada um dos amigos e irmãos, onde quer que estejam, aqueles que estão passando por algum problema, que nos pedem orações. Tu sabes os motivos. Faça, pois, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar estudando as cartas que Jesus pediu que João enviasse às igrejas, e melhor dizendo, é a carta, não é? Era uma carta para as 7 igrejas. Essa carta tinha que ser lida por todas as 7 igrejas. E então, hoje, nós iremos estudar sobre a igreja de Tiatira, que é a 4ª igreja. Nós já estudamos Éfeso, estudamos Esmirna e estudamos Pérgamo. Essa cidade de Tiatira, ela não era assim uma cidade importante nem política e nem culturalmente na história antiga. Não era uma cidade importante como era Éfeso, que nós já falamos na semana passada, como era Esmirna, né, que era uma cidade bela, rica, mas que também era um centro de adoração ao imperador. E veja como que o inimigo, né, vai infiltrando entre o cristianismo o paganismo. Então os cristãos, eles serviam a Deus, adoravam a Deus, mas eles eram obrigados também a adorar o imperador. Eles podiam adorar a Deus, a Jesus, mas tinham que adorar ao imperador. Então muitos cristãos cediam. Por quê? Porque eles eram perseguidos e eles eram levados a julgamentos e até muitos passaram pela morte, perderam a vida por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. E nós vemos então que esta igreja de Tiatira, ela era uma igreja assim obscura, ela não aparecia muito como a igreja de Éfeso, que era a mais importante da Ásia Menor, como a igreja de Esmirna, que falamos ontem, também de Pérgamo, mas Tiatira, ela procurava cumprir fielmente o que o Império Romano requeria. Ela procurava ser leal ao Império Romano. Por exemplo, os moradores de Tiatira, para que eles pudessem dirigir um negócio ou ter um emprego, os moradores de Tiatira, eles deviam pertencer a associações comerciais. É como se fosse hoje sindicatos, não é? Se a pessoa não pertencesse ao sindicato, ele não poderia abrir um negócio. Se ele não pertencesse ao sindicato, não conseguia um emprego. Então era obrigatório em Tiatira as pessoas pertencerem a esses sindicatos ou a essas associações de negócios, associações comerciais. E os membros das associações, eles tinham que comparecer aos festivais e também participar dos rituais no templo, e muitas vezes isso incluía atividades imorais. Veja como
Isso para os moradores em geral da cidade de Tiatira, mas vejam como os cristãos eram perseguidos. Por quê? Se não pertencessem à associação, não podia abrir um negócio. Se não pertencesse à associação, não podia ter um emprego. E então muitos começavam a ceder, muitos cristãos começavam a abrir mão daqui e dali para poder então se sobreviver. Quer dizer, deixavam de confiar em Deus, que Deus daria a solução, e começavam então a aceitar as imposições do Império Romano. E os cristãos desse período de Tiatira, eles tinham que escolher entre a completa transigência, né, abrir mão da sua fé, ou se manter fiel a Jesus e ao Evangelho, e isso fazia com que eles fossem então excluídos da sociedade. Veja como sofreram esses irmãos de Tiatira. E para os irmãos e amigos terem ideia, esse período dessa igreja de Tiatira durou do ano 538, quando terminou o período da igreja de Pérgamo, até o ano de 1565. Veja que foram mais de 1000 anos do período dessa igreja de Tiatira, profeticamente. Os cristãos, eles foram perseguidos, eles sofreram durante aproximadamente 1000 anos. E eles tinham que escolher ou abrir mão da fé ou se manter fiel e serem excluídos. Nós vamos ler Apocalipse 2, 18 a 29. Diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós vemos aqui que é citado nesse período da igreja de Tiatira, Jezabel. Jezabel é aquela mulher do rei Acabe, vocês se lembram muito bem, não é? Que levou o povo todo a se voltar contra Deus. Então, essa mesma Jezabel é citada aqui simbolicamente, né? Por quê? Porque as pessoas estavam sendo levadas também à prostituição, a comer carnes sacrificadas aos ídolos, que havia sido proibido, né, pelo Concílio de Jerusalém, que nós já estudamos no livro de Atos, se você lembra, que nós estudamos. Então ali no Concílio de Jerusalém dizia o quê? Fugir da prostituição, das relações sexuais ilícitas, não comer carnes sacrificadas a ídolos, não comer carne com sangue e nem carne sufocada. Era o que o Concílio de Jerusalém tinha determinado para os cristãos ali da Ásia Menor. E eles então agora estavam sendo incitados a comer essas carnes sacrificadas a ídolos, a comer carne com sangue, carne sufocada e também a se prostituírem. Então, o perigo aqui não veio somente de fora da igreja, mas o perigo veio de dentro da igreja, os próprios irmãos levando os outros a se desviarem. Então, aqueles que não aceitavam as influências corruptoras, eles foram perseguidos e foram mortos. E durante vários séculos, então, a igreja verdadeira, ela encontrou refúgio nas regiões desérticas, como diz Apocalipse 12,
verso 6, verso 13 e verso 14. Mas Jesus ele elogiou a igreja em Tiatira por causa da sua fé, por causa do seu amor, por causa das suas obras e serviço, e o que profeticamente então aponta para a reforma e para o começo de um retorno à Bíblia que começou ali com Lutero por volta do ano de 1500. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a continuarmos estudando e entendendo a sua palavra. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, o que nós sempre estamos falando aos nossos amigos e irmãos, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3.